Seu Hugo, a princípio, agradecemos a presença do senhor aqui. O senhor foi funcionário da empresa pertencente ao ex-conselheiro do CARF, não é? O senhor José Ricardo da Silva, não é? Isso. Fazia operações bancárias, como saques, depósitos. Isso. E outros trabalhos do escritório, não é? Aqui, como disse o senhor Flávio, irmão do José Ricardo, que o senhor deve conhecer. Sim, conheço. O senhor fazia de tudo. Tudo. Né? Tudo. De tudo lá. E acredito que o senhor pode nos dar boas informações aqui para elucidar algumas dúvidas nossas. Ok. Portanto, eu passo... A respeito do CARF, do funcionamento do CARF, o senhor tinha algum conhecimento como é que funcionava o CARF? Não. Como é que o senhor José Ricardo trabalhava lá dentro do CARF? O senhor tem alguma informação? Não, a minha função é que uma vez no mês tinha a sessão, né, para jogar os processos, que era quarta, quinta, sexta. Então, veja bem, aí na quarta-feira, os processos que ia ser julgados na pauta naquele dia, eu disse quarta, quinta e sexta, eu já preparava os processos, amarrava, colocava no carrinho e eu chegava primeiro que ele. Eu já sabia onde era a sala, o lugar onde ele ficava, então deixava os processos já no cantinho onde ele, né, podia manusear os processos. E daí eu ia embora e ia ficar por conta de outras tarefas no escritório, né, para atender a mãe dele, o pai. Quando o senhor José Ricardo era conselheiro, não é isso? O senhor está se referindo quando ele era conselheiro do CARF. Aí, então, o senhor juntava todo o processo... porque saía no Diário Oficial todos aqueles processos que iam ser julgados. Então, eu pegava cada processo... Dentro do escritório? Dentro do escritório. Dentro do escritório, o senhor pegava todo o processo... O processo, juntava e levava para ele onde ele seria julgado, no terceiro andar, que sempre foi ali. Às vezes mudava para uma sala ou outra, mas era sempre ali. E ele já tinha um lugar onde ele sentava, então eu colocava os processos já próximo para ele já chegar e já manuseando os processos. Isso. Tá. Mas esse processo, então, ele era montado dentro do escritório, então, porque do JR, porque né? ele ficava, porque ele tinha, né, para estudar os processos, para se preparar no dia, né, do julgamento. Não sei como é que funcionava lá. Mas a minha função era essa, de levar os processos para ele para poder fazer né, para estudar. O processo, então, ficava no escritório, trabalhado no escritório. E montado dentro do escritório. Perfeito. Eu vou passar a palavra para a senadora Vanessa Graziotin, que é a nossa relatora. Ela deve ter algumas perguntas a fazer ao senhor. E, portanto, passo a palavra à nossa relatora Vanessa Graziotin. Obrigada, presidente. Senhor Hugo, o senhor trabalhou, o senhor era contratado de qual das empresas? Da Agropecuária Terra Fértil, onde eu era a minha carteira registrada pela Agropecuária Terra Fértil. E aí, na verdade, quem me contratou foi a mãe dele, né? Então, assim, quando eu comecei lá em 2004, em março de 2004, foi quando eles iam abrir o escritório ainda para, né, de advocacia. Acho que um amigo meu comentou que eu estava sem trabalho e ela me ligou me convidando para trabalhar com eles, mas a princípio era como motorista. Mas o senhor era amigo da família, então? Eu trabalhei em 2000 com eles, fiquei até 2002, mais como ou menos. Motorista? Não, eu trabalhava na parte burocrática da Agropecuária Terra Fértil, que ficava no Hotel São Marco. Daí eu saí, fiquei 2 anos só. Fui trabalhar em outra empresa, depois saí dessa empresa e fiquei sem trabalho. Foi quando ela me ligou novamente para poder trabalhar com eles em 2004. Aí ficou até 2013. Janeiro de 2013 eu saí. Então o senhor trabalhou quase 10 anos na empresa, né? Somando o período anterior, dá mais de 10 anos, né? Até 2013. E o local foi sempre o mesmo ou houve mudança de local? Não, quando eu comecei, em 2000 era no Hotel São Marco, ele só trabalhava só com a fazenda. Eles estavam estudando direito, né? Ia se formar e tal. Quando eu saí, eles ainda estavam estudando ainda. Aí, em 2004... Só era Terra Fértil? Só a Terra Fértil. Em 2004 começou na QL12, na Península dos Ministros, começou ali. 2004. Então, 2004 a 2007 era muito tranquilo, né? Enquanto era só eles mesmos ali trabalhando no escritório. Aí começou em 2004 na QL12. E até 2007 ainda era só a Terra Fértil. Eu não me lembro bem o período mais ou menos da mudança, que foi
Daí, em 2004, começou a SGR Consultoria. Em 2004 começou a SGR. SGR. SGR era do senhor... Ivani Antônio da Silva e o José Ricardo também era, e tinha um sócio, Dr. Edson e Dr. Grunginski, que eram sócios quando começou. Uhum. Né, era apenas eles. Então, aí, nessa QL12, nesse escritório, deve funcionar até hoje, né? Eu não sei, mas assim, não tenho informação. Era a primeira Terra Fértil, que foi para a Agropecuária, e depois a SGR. Em 2004, quando começou a SGR, na QL12, a Agropecuária, o escritório não funcionava ali, continuava no São Marco. E era só mesmo a SGR. Mudou lá para quando? Eu não lembro bem, mas eu acredito que foi em 2006 ou 2007, por aí, que eles mudaram para lá, para aquele 12. E as outras empresas que foram criadas? Bom, essas outras empresas eu não tenho conhecimento, né? Porque em 2007, final de 2007, acredito em 2008, como houve a junção com Alexandre Paes, passou a Gegliani a administrar mais a... Ela era contadora? Ela que trabalha, ela já era funcionária do Alexandre, né? Então ela tem conhecimento da parte de contabilidade, ela não é formada em contabilidade, mas ela, por ser muito organizada, né? E mais ativa. E eu, como ficava na rua para fazer outro tipo de trabalho, não tinha como eu organizar as coisas. Eu era muito desorganizado, né? No sentido de que não dava tempo mesmo. Então, e por eles verem isso também, acabou passando esse trabalho para ela, para poder organizar. Mas a contabilidade era bem feitinha, sabe? É tudo organizadinho, tudo... Tinha um contador além da Gigliani? Tem, o contador era da Agropecuária Terra Fértil e acabou que ele... Né, trabalhava para todas as empresas? Para todas as empresas, mas na SGR não era esse contador que era da Agro, não, era um outro. Esqueci o nome dele, mas depois de 2008 ele saiu, aí passou a ser o mesmo contador da Agropecuária. Se eu falasse o nome de algumas empresas, o senhor poderia me dizer se funcionavam lá naquele lugar? Pode. Se o senhor conhece, Agropecuária Terra Fértil, nós já falamos. A JR Silva. Isso, funcionava. Lá. Já na QL14, na 12 não, na 12 só foi a CGR. Quando houve a mudança, em 2007, mais ou menos 2008, para a QL14, é que passou a ser JR Silva. E tem a QL26 também? Não conheço. Eu acho que ele falou QL26, eu anotei. QI 26, né? Ele falou que... O senhor conhece algum escritório na QI 26? Eu saí da empresa em 2013, então não sei. Sobre a empresa TF Comércio de Frutas e Cereais. Isso era bem... Quer ver, isso foi já bem antes disso, de 2012, que eu tive conhecimento que acho que o Zé Ricardo fornecia. Era mesmo... É da fazenda dele que ele escolhia, né? Eles faziam plantio e... Aí montou essa distribuidora para fornecer os próprios produtos da fazenda. E a Goiás Óleos Vegetais? Goiás Óleo, eu não sei, mas eu já vi alguma coisa a respeito disso. De algumas pessoas dessa empresa ter ido no escritório, mas assim, saber o que era, eu não sei. Nem sabe as atividades da empresa? Não sei. Da mesma forma, Fertivita? Também não sei, né, dessa... Davos Engenharia? Não conheço. Nunca ouviu falar? TF, Comércio. Comércio de Frutas, já falei. E a SVR, não é? Quantas pessoas trabalhavam nesse escritório? Mas você fala no escritório onde ficava a Terra Fértil e várias outras empresas. No começo, em 2004, SGR, era só eu, a telefonista, o Zé Ricardo, o Dr. Grunginski, o Dr. Edson e o Dr. Ivani. Mas depois entrou a doutora Clara, né, para trabalhar nos processos. E até então era só isso. Aí, nessa mudança da QL12 para a QL14... Só trabalhavam com os processos do CARF. Ele começou depois, né, em 2005... Ele ficou conselheiro do CARF em que ano? Que ele foi para o CARF? 2005, eu não sei se foi 2005 ou 2006. Mas 2005 foi por aí, até 2014. Quando o senhor saiu de lá, ele já ainda era? Ele ainda era. E quais eram mais os conselheiros que tinham... Conselheiro eu não conheço, assim, as pessoas ligadas ao CARF. Mas o senhor falou alguns nomes aí que eu acho que são conselheiros, não falou? Não falei não. Ivani não era... O doutor Ivani, quando eu comecei a trabalhar, ele quando eu conheci ele já era aposentado, né? Ele tinha um escritório dele na SBS
E aí, quando ele começou então, ele abriu o SGR, e na verdade eu queria passar tudo para o Zé Ricardo, porque eu já estava meio cansado, não queria, né, trabalhar, queria ficar mais tranquilo. Só e a irmã do seu José Ricardo era conselheira também? Bom, quando eu saí de lá, me parece que ela não era bem conselheira, mas eu não sei falar o nome, eu não lembro a função, mas ela estava buscando ser conselheira, né? Mas até então não era quando eu saí de lá. Então, vamos lá. Então, o senhor lembra da SGR lá? Não, a SGR foi quando começou. Eu entrei para trabalhar na SGR. E quais outras empresas? JR Silva, advogados. JR Silva. Então, em 2008, quando mudamos para a QL 14, teve outras empresas também, mas elas não funcionavam, porque tinha uma JES que abriu, mas ela não funcionava, não tinha. JES, e aí, assim... Mas tinha papel dessa empresa? Não funcionava, mas não tinha funcionava, depósito, não tinha não. Era só mesmo um contrato social, mas estava engavetado mesmo, não tinha funcionamento. E com mais alguma outra que o senhor lembra? Não. Aí o senhor dizia que logo no começo, quando era a SGR, eram poucas pessoas. Aí depois... Foi para a QL 14 e ficou... Logo depois ele fez o contrato social, aí chamou mais pessoas para fazer parte, né, da sociedade. E aí ficou JR Silva, advogados associados. E além dos processos que ele relatava, é óbvio que ali era um escritório e que trabalhava muito com questões relativas a direito, claro, a questões tributárias. Ele era conselheiro e trabalhava também analisando, prestando consultoria para... assim, a minha sala ficava embaixo, né, na parte quase no subsolo então, na verdade, a minha parte era para fazer serviço burocrático da empresa, atender a mãe e o pai, então eu ficava o tempo todo girando. Então, assim, não dava para eu saber o que ele fazia, na verdade, mas eu também não tinha como ver o que ele estava olhando, o processo, o que ele estava estudando, se era o processo do CARF ou se era o processo do escritório, né? Mas os outros advogados, eles viam todos a parte de processo, né? Tanto, eu não sei dizer se é do CARF, mas, né, do escritório mesmo, de clientes do escritório, a Evanice começou a estudar os processos, a Adriana. Então, era o dia todo, eles trabalhavam muito, né? Apesar do senhor ser contratado da agropecuária, o senhor trabalhava também, prestava serviço para essas outras empresas? Trabalhava, fazia o serviço burocrático, né? Pelo que o senhor começou relatando, o senhor trabalhava até mais para essas do que para a agropecuária? Não, a agropecuária, na verdade, eu fui contratado, mas já tinha um funcionário para fazer essa parte burocrática da agropecuária, né? Então, eu fazia o trabalho da JR Silva, antes da SGR, depois JR Silva. Só que quando começou a JR Silva, já não comecei mais a fazer, né, a organizar papéis. Eu só ia para o banco mesmo, pagar contas de consumo, funcionário, essas coisas, né, o serviço burocrático mesmo da empresa. Mas a Gigliana ficava por conta do contato, né, de organizar, planilha, né, nota fiscal, todas essas coisas. A minha função mesmo era fazer serviço burocrático, ir para o banco, sacar, pagar, entendeu? O senhor usava a sua conta, alguém de lá pedia para o senhor usar para alguma coisa? Não, na verdade eu fazia sem um consentimento, porque, veja bem, era muito trabalho para mim só. Então, eram vários bancos que eu tinha que ir no dia. Então, às vezes não dava tempo, porque tinha fila, e aí a conta vence, não tinha como. Aí, quando você vai sacar no banco, você tem um limite para pegar o dinheiro, né? Que eles pagam, não, até 5 mil eu te pago. Aí, onde eu fazia, mas eles não tinham conhecimento disso. Mas aí, o que eu pegava? Quando era um dinheiro a mais de 5 mil, eu depositava e na minha agência sacava e corria para os outros bancos para pagar. Mas era só para poder ter o dinheiro, entendeu? Nesse sentido. Mas o senhor movimentou bastante dinheiro na sua conta? Não, mas na minha conta, assim, apesar que, né, o depoimento que eu dei na Polícia Federal, de falar, teve movimentação, mas era empréstimo também meu, do próprio banco, né, era da minha família, um que pedia emprestado, o outro, então ia fazer essa movimentação. Mas uma parte maior também foi esse processo que eu fiz só para acelerar mesmo o meu trabalho, para não ficar pendente, entendeu? Mas o senhor movimentou mais de 1 milhão. Não, na minha conta não. Sim. Na minha conta não tem. Eu não vi eu não peguei, eu não tenho os extratos porque para mim é muito difícil. Realmente eu não tenho conhecimento, eu preciso ver, entendeu? Mas eu não tenho conhecimento não.
Não tem conhecimento? Não, eu preciso ver, eu nunca peguei extrato. Esse dinheiro que o senhor disse que depositava para facilitar o pagamento era coisa pouca? 7 mil, era no máximo só isso, porque 5 mil até eles pagavam, mas 6 mil, 6.500, não dá para pagar. E depositava na minha conta, que era na agência de cima, ia lá, como eu já me conhecia, então se tinha dinheiro eles me pagavam. Eu corria para os outros bancos para terminar aquele pagamento, mas não é dinheiro meu. Até porque, se tivesse ganho, tivesse movimentado, eu não teria feito empréstimo, ou teria estar devendo o banco até hoje, né? E além de pagar contas, o senhor depositava também dinheiro em espécie? Do escritório, depositava. Assim, nada, não, de valor eu não sei, mas não era nada de exorbitante, não, assim, tá? O senhor nunca depositou 100 mil? 100 mil, acho que já sim, por algumas vezes, 100 mil, mas não acima disso, não. 200 mil? Porque eu não lembro, mas eu acredito que sim, mas na própria conta mesmo, tá? Eu não sei se foi agropecuário, se foi JR, sim, mas lhe davam dinheiro em espécie lá no escritório? Muitas vezes é em cheque. Envelopes, tinha os envelopes? Não, isso aí eu nunca fiz, não. Geralmente o cheque era feito no valor, né, total, e aí eu para o banco e dali ia, né, fazendo os depósitos. E os envelopes, quem que fazia o depósito? Quem levava os envelopes de dinheiro para depositar? Algumas vezes foi eu, o envelope já com, né, os dados bancários. Foi a Gigliane que falou para a gente que deixava os envelopes tudo pronto com o dinheiro e o senhor ia depositar. Não, disso não, é dinheiro pouco, no sentido de contas, né, para depósito de pessoas, de fornecedores, que é valor pouco, valor grande não. Até porque não se faz depósito no banco com envelope, né, na maquininha que eu estou me referindo. Não, eu sei, eu estou dizendo que o senhor levava dinheiro no envelope, chegava, obviamente, abria o envelope e dava o dinheiro para o caixa. Não, quais foram os maiores valores que o senhor já levou para depositar? Não, isso eu não fiz, não. Eu já fiz o envelope do próprio banco, tá? Porque ali não cabe uma quantidade maior de dinheiro. Quando ele dava o dinheiro assim, não colocava o dinheiro numa sacola, nem nada? Para o senhor não, eu tinha uma pasta minha, né? Que eu pegava os documentos, cheques, todas essas coisas para ir para o banco. Então, chegando no banco, porque a conta principal era da JR, né? Onde eu ia sacar o dinheiro e, a partir dali, fazer os pagamentos. Tá? Então, assim, eu não tenho, assim, para quem eu estou pagando. Eu já tinha o cronogramazinho, eu só ia lá e fazia o que tinha para fazer. Claro. Quero só fazer uma pequena intervenção, agradecer a presença do tão atuante senador Pimentel, que acabou de chegar. Nós já ouvimos aqui, senador Pimentel, o senhor Flávio, que nos prestou boas informações, valiosas informações, e agora estamos aqui a ouvir, então, o senhor Hugo. Senhor Hugo, eu percebo, só em uma pequena intervenção, que Vossa Senhoria fazia-se de tudo lá dentro do escritório. Tudo. Não é? E que o escritório, segundo a Operação Zelotes, já se apurou que esse escritório tinha negócios muito duvidosos, né? E o senhor trabalhou lá por uma longa data. Eu não vou fazer a pergunta para o senhor, a nossa relatora vai continuar lhe perguntando. Mas eu percebo que o senhor era o faz de tudo. Se hoje o senhor contribuído, da forma que o senhor está contribuindo com os trabalhos dessa CPI, contando tudo aquilo que realmente o senhor sabe, o senhor conviveu ali dentro, em termos de remessa de dinheiro e enfim, eu vejo que o senhor vai fazer uma verdadeira defesa da sua pessoa. Com certeza. Não é? O senhor, com certeza, tem esse conhecimento. Mas se o senhor omitir alguma informação, evidentemente que isto servirá contra a pessoa do senhor. Então, me permite eu estar fazendo só essa pequena alerta, né? Que quanto mais informações o senhor puder nos fornecer, o senhor puder puxar em sua memória, o senhor será muito, imagino, beneficiado, não é? Junto à Operação Zelotes. Né? Aqui nós temos o nosso sistema investigatório, mas a Polícia Federal e o Ministério Público, na verdade, que hoje, inclusive, senador Pimentel, eu li aqui há poucos minutos, a Operação Zelote deflagrou hoje uma operação
de busca e apreensão. Me parece aqui que em Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, não é? Me parece que são 9 ações, uma coisa nesse sentido. Eu li, mas não estou aqui com o papel. Hã? Pois é, vamos lá, né? Vamos ver se a gente consegue buscar um pouco desse dinheiro que foi desviado do povo. Eu só queria fazer essa intervenção, a nossa senadora teve que se retirar. O senhor quer fazer uso da palavra, senador Pimentel? Já está retornando. Senadora Vanessa, com a palavra. Senhor presidente, são 10h56, eu já estou muito atrasada. Será que o senador Pimentel poderia dar continuidade? Tenho aqui uma relação grande, senador Pimentel. Você vai se retirar? Eu vou ter que ir, porque eu tenho que viajar, pegar o avião, senão eu perco meu voo. Agradeço, como sempre, a participação de Vossa Excelência e passo, então, a palavra ao senador Pimentel. Nosso presidente, senador Ataísio de Oliveira, eu quero começar registrando de que na fase primeira da Operação Zelotes nós tivemos algumas dificuldades, particularmente por parte do juiz federal da causa. Como o juiz federal foi afastado por decisão do Conselho Nacional de Justiça e foi nomeada uma outra juíza para dar continuidade, essa juíza está cumprindo o seu papel constitucional no processo de investigação. Portanto, aquela tentativa em que o senhor José Ricardo da Silva, que é um dos grandes mentores desse processo, tentou fazer para dificultar e, ao mesmo tempo, impedir as investigações, estão sendo superadas. E o melhor exemplo é essa ação em que hoje a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, desenvolve em todo o território nacional, exatamente nas praças onde esse grupo, que nós chamamos o Grupo do CARP, tinha escritório, tinha ação. E particularmente em São Paulo, que era o principal fórum de atuação. O seu Hugo, como aqui já deixou muito claro, foi um servidor do escritório com uma série de tarefas que o seu empregador assim determinava, e como empregado não poderia ser diferente, teria que executar, ou seria demitido. Isso para o seu Hugo, para nós, é muito claro. Por isso que os seus depoimentos aqui e em outros momentos são muito importantes, porque todos têm clareza da diferença entre o empregador e o empregado, as determinações do empregador, e se o empregado não cumprir, a porta da rua está aberta, né? Por isso a gente tem muito essa clareza. Nesse conjunto de informações em que já foram feitas e comprovadas, seja pela Polícia Federal, seja pelo Ministério Público Federal, uma delas comprova que o senhor fez 8 saques na conta 664.408 da agência 2837 do Bradesco. Ou seja, as provas mostram os 8 saques que Vossa Senhoria ali procedeu, identifica a agência, identifica os documentos. E a titularidade da empresa desses saques, a SGR Consultoria Empresarial Limitada. O montante dos 8 saques somou R$1.012.085. Por que esse dinheiro foi sacado em espécie? O senhor tem alguma... Pois eu não... A função era fazer a previsão de saque. Eu sei que uma determinada empresa depositava, era emitida a nota fiscal, consequentemente a contabilidade, e fazia os impostos para pagar. Então, veja bem, eu ia no banco, fazia esse saque e levava esse dinheiro para o escritório. Aí, dali do escritório, ia para o cofre, né, onde a Gegliane trabalhava para poder coordenar, né, esse dinheiro. Agora, assim, eu não tenho como saber para quem ia, né, o porquê, de onde veio esse dinheiro, para que era, entendeu? Eu não tinha esse contato com o Zé para me dizer o que ele fazia, né, das coisas. Então, me davam uma ordem, quer dizer, eu preciso desse dinheiro aqui, você vai lá e traz, e aí era com eles, até porque eu trabalhava até às 18, depois das 18, quem ficava ali? Eu não sei, né, no escritório.
quem ia para o escritório, o que faziam, né? Então o senhor fez os saques, mas entregou os recursos na empresa, mas a partir daí o senhor não tinha. Não, eu não sei para onde foi, o que foi feito, né? Então a minha ligação com a empresa não era tão, sabe, assim, muito. Então eu tinha que fazer meu trabalho e o importante era isso. Então o resto não interessa, né? No mês de outubro de 2009, o senhor realizou 3 saques em espécie na conta 69.191 da agência 977, também do Banco Bradesco. O titular da conta é o senhor José Ricardo da Silva. O somatório foi R$ 505.180. O senhor sabe qual foi em seguida o destino? Não. Comprova que fez os saques? Eu fiz, mas teve mais também, de outras contas também, tinha, né, outra conta, tinha o IDEP, que a gente era do Alexandre, tinha uma outra conta também que eu não sei, é da APS. Então, o que eu me lembro bem, de valor mesmo exato, que eu lembro que eu fiz, foi uma previsão de saque, foram 3 dias, 400, deu um total de 1.200.000, que eu não me lembro bem se é dessa conta IDEP ou APS, né, mas foram... Esse saque eu me lembro que foi 1.200.000. Eu saquei, são 400, né, num dia, no outro, são 3 dias, né, 400.000. Esse é o que eu me lembro mas houve mesmo saque, eu saquei, todo esse dinheiro ia para o escritório. Teve também numa terceira conta, o senhor fez 10 saques em espécie na conta 131.1077 da agência 2881 do Banco do Brasil, aqui em Brasília. De titularidade da pessoa jurídica, que é o IDEB, isso, em que Vossa Senhoria que faz referência. É esse aí que eu me lembro. O montante foi R$ 2.123.263. Também o senhor sacou, isso, eu já saquei. E teve esse de 1 milhão que eu falei, mas teve mais também. Né? Teve outras operações além dessas 3 aqui. Exatamente. O senhor lembra assim? Foi em espécie? Espécie, todas elas. Fiz previsão do banco, falei e saquei. Nessas 3 contas, o saque chega a quase 4 milhões de reais. 3.800.000 e pouco. Mas tem outras operações além dessa. Tem, assim, em 2004, na SGR, era tudo calmo, não tinha essa transação, né? Era coisa normal mesmo, não tinha nada de extraordinário, mas começou essa movimentação a partir assim de 2004. Que houve a junção do Zé Ricardo com o Alexandre. Tá, então começou aí. Então veja bem, não dá para julgar ou eu dizer que faz. A gente olha aquilo e acha estranho aquela movimentação, né? Mas até então tá tudo certo, porque tem nota fiscal, tem imposto, a contabilidade toda feita certinha, tudo arquivado, né? Então é isso que faz com que a gente ache que está tudo correto, né? Aqui no Senado nós chamamos isso de contabilidade criativa, uma maneira generosa de camuflar fraudes. Mas eu sei que o funcionário não tem nisso, não tem culpa. É um meio, muitas vezes. Né? Senhor presidente, eram essas as nossas perguntas. Obrigado, senador Pimentel. Senhor Hugo, eu volto a repetir e me permite novamente alertar. O senhor, quando depois na Polícia Federal, o senhor disse que esse dinheiro que passava em sua conta era proveniente de bingo. Também. Eu frequentava bastante. Mas assim, 2 bilhões, 2 milhões, 4 milhões? Não, isso era coisa pouca, não era nada de extraordinário. O que passava de bingo, por exemplo? O senhor jogava muito bingo e ganhava muito dinheiro no bingo? Não, muito dinheiro nada, era coisa pouca, nada de nem acima de 5 mil não, era só o que eu ganhava, depositava, depois tirava para não ter que ir de novo, aí ia, e assim foi um tempo até eu sair de lá, porque realmente já não estava, minha vida muito tumultuada, muito doente, entendeu? Eu tive que sair para me cuidar, porque senão... O senhor saiu em 2013? Janeiro de 2013, bem no início. O que causou a saída do senhor? É verdade, é todo esse o estresse, né? Então, assim,
O meu trabalho lá estava assim, eu já não estava mais suportando, né? O trabalho, da quantidade de trabalho, eu estava muito doente, eu perdi todo o meu cabelo, fui fazendo inflamação nas juntas, foi uma série, problema de fígado, muito. Então, assim, fiz o tratamento, mas na verdade eu precisava de descanso. Então, a pressão dentro do escritório era muito grande, por quê? Quando houve a separação do Zé Ricardo com o Alexandre, que eu não sei qual foi a razão por que cada um decidiu prosseguir para um lado, foi quando houve a planilha de prestação de contas, que iam ver quem estava devendo o quê, um acerto entre eles. Então, eles se separaram e foram para a QI 5 do Lago Sul, ali onde voltou a calmaria, só que o escritório com um monte de dívidas, entendeu? Então, era a gente cobrando de tudo que é lado, ele era estressado o tempo todo. Então eu cansei também de levar bordoada, entendeu? Então achei assim, tá na hora de eu sair e larguei mão. Não tem nem satisfação. O senhor chegou a um grau de estresse muito grande, pelo que eu percebo. Demais da conta. Tanto que depois de uma semana de descanso, o meu cabelo voltou, começou a nascer, foi melhorando e fiquei no Rio de Janeiro até setembro do ano passado. Imagina. Imagina esse grau de estresse do senhor e a tamanha responsabilidade, não é? Demais. Porque eu percebo aqui, senador Pimentel, é que toda essa dinheirama, né? Esse volume enorme de numerário, o senhor lidava com ele, pois não é? Não, até no banco, eu fazia a previsão e eu ia sozinho sacar esse dinheiro. 400 mil reais. O funcionário do banco falou assim, você veio com segurança? O goleiro falou, não, eu sozinho. Então o mundo falou assim, vai cuidado, que Deus te acompanha, aquela coisa toda. Mas era eu sozinho. E o senhor percebia que alguma coisa estava errada. Porque, veja bem, eu saco um montante desse dinheiro. Esse dinheiro vai para o escritório. Um monte de conta pendente para pagar. Entendeu? Conta atrasada, conta de telefone. E aí, da decorrer da semana, cadê o dinheiro? Entendeu? Não tem dinheiro. Não tinha dinheiro para pagar a conta de telefone. E aí, eu falei assim, para eu suspeitar, eu falei, não tem... Porque, né? A gente ficava preocupado com o pagamento de salário da gente, que trabalhava, queria receber aquela coisa. Quanto o senhor ganhava lá? R$1.500. Só R$1.500? R$1.500 para fazer um monte de coisas, entendeu? Eu tinha que entender a mãe dele, eu tinha que entender o pai, a irmã, os filhos, faculdade, carro, o que você imaginar. Como é que está o relacionamento do senhor hoje com o Zé Ricardo? Eu não tenho contato com eles desde 2013. Nunca mais? Nunca mais. O APS também? O senhor nunca mais falou com ele? Com ninguém. Não tenho contato nenhum. Eles chegaram a usar o nome do senhor para colocar em alguma empresa? Não, mas só como quando você faz o contato social, não tem o testemunho ali embaixo? Tem. Né? Então, o senhor era sempre testemunha. Eu e outro funcionário da agropecuária e mais a Gegliane. Então a gente era testemunha, lá no finalzinho a gente assinava. Contrato, empréstimo de banco, que ia fazer as coisas como testemunha, a gente assinava. Gegliane, o senhor disse que conheceu ela e ela não tinha formação em contabilidade, mas por ser organizada... Ela estava cursando pedagogia. Por ser organizada, ela que tomava conta de tudo. Porque ficou assim. Até então, eu nunca fui organizado mesmo. Porque era muito trabalho, não dava para eu fazer. Eu não tinha como sentar ali e ficar organizando as coisas, não. O senhor fazia outros trabalhos. Então assim... O senhor chegou a ver a Gegliane, o senhor, pessoalmente, chegou a pagar algum conselheiro do CARF? Não, nunca o senhor paguei. Mesmo pagar? Não paguei nunca. Ninguém. O senhor assistiu a Gegliane algum dia pagar algum... Eu não assisti, mas sabia. Tá? O senhor sabia. Porque, veja bem, esse dinheiro ia, mas ela arrecadava a ordem para ela e também eu acredito que ela não sabia, tá? Mas falou assim, vai vir fulano receber, você separa tanto... O senhor se lembra de um nome? Não, nenhum, porque a minha salinha era lá embaixo, então geralmente ela passava o ramal para mim e falava assim, vai em tal lugar, pagar isso, ou tem que ir no banco. Mas o senhor se lembra que... Eu lembro porque... que pagava alguns conselheiros do CARF. Não, conselheiro nunca vi, tá? Assim, para dizer, pagou um conselheiro tal. Mas o senhor sabia, tinha informações que ela pagava alguns conselheiros. Você arrecava, separa 200 mil que vai vir fulano pegar. Então eu já sabia que alguém ia aparecer tal hora ali para pegar. Esse fulano... que eu não tenho esse fulano era do CARF? Eu não sei se era, entendeu? Por isso que eu falei, para a Polícia Federal, nessa planilha, que era mais fácil de verificar, porque estava toda, desde que começou a entrar esse dinheiro alto, nessa planilha de 2009 a 2012, estava tudo ali de onde veio para quem foi. Aí ele falou para mim, por que você não ficou com o pendrive? Eu falei, mas que finalidade ia ter esse pendrive para mim? Entendeu? Eu ia imaginar que estava acontecendo alguma coisa errada. Então, eu vi mesmo. Aí estava a Gegliane com o envelope, já separadinho, para essa pessoa ir buscar. Levava a nossa colinha. Esse dinheiro ficava no envelope, então? No envelope, na sala dela, que era a sala onde ficava toda os arquivos. O senhor não viu
ela entregar esse envelope nenhuma vez a alguém? Não. O senhor não assistiu? É porque eu estava na rua, não ficava ali o tempo todo, sabe? No escritório. Então, às vezes eu chegava às 18 e ficava na rua enrolando para dar a hora para eu poder ir embora. Mas todo esse dinheiro aqui que o senador Pimentel disse, aqui nós temos várias outras informações, esse dinheiro o senhor chegava no escritório e entregava então a Jegliane. Jegliane, que recebia a ordem do Zé Ricardo para preparar o fulano. E era assim, às vezes vinha 2 pessoas num dia, aí no outro vinha, entendeu? Então era rápido, esse dinheiro sumia rápido. Então entendeu? Quando o senhor sacava esse dinheiro, essa importância lá de numerário, e entregava a Jegliane, já tinha, então, a sua destinação. Já tinha. E tanto que às vezes eu sentava na mesa dela, a gente ficava conversando, e a gente questionava, para quem vai esse dinheiro? Eu não faço a menor ideia. Entendeu? Então, ela lhe dizia que não tinha a menor ideia. Não sei para onde é. Isso é coisa deles, entendeu? Nesse sentido. Aí a gente fica, você fica pensando. Mas quando chegava o credor daquele dinheiro, ou o dono daquele dinheiro, aí ela sabia quem era aquela pessoa. Você tem o nome, né? Nós também não sabia se dava o nome certo, né? Mas ela entregava. Teve uma única vez que ela falou assim que ela ia sair, mas ficou esse dinheiro lá e ela falou assim, vai vir um rapaz aí, se ele chegar, você entrega para ele. Mas acabou que ela chegou e não precisou. Tive que ir para a rua resolver outros problemas e ficou por isso mesmo. O senhor mesmo nunca entregou? Não. Agora sim, aí é estranho, dessa quantidade de dinheiro que entra, ela sai, mas as despesas do escritório não tinha para pagar. Entendido. Entendeu? Ou seja, todos esses milhões entravam e saíam, e não sobrava dinheiro nem para pagar a conta de luz. Então, assim, a minha convicção, eu sabia, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, porque então esse dinheiro não é deles, entendeu? Deve ser para algum outro investimento ou alguma coisa nesse sentido, porque sempre era uma luta para pagar os funcionários. Tem que juntar dinheiro, contar, fazer um empréstimo daqui, outro dali, para poder ir mantendo. Quando nós mudamos da QL 14 para a QI 5, que só foi o Zé Ricardo mesmo, a Ivanice e a Adriana e o doutor Paulo, era muito difícil, entendeu? Não tinha dinheiro para nada. O senhor chegou a fazer empréstimo em seu nome? Para a empresa não, para mim. Para a empresa não? Para cobrir alguma despesa não, né? Para mim mesmo. O escritório chegou a usar o seu nome para adquirir algum empréstimo? Também até porque não. Não tinha condições, né? Assim, no sentido de comprovação de renda. Interessante, seu Hugo, porque seus ex-patrões hoje são milionários, não é? Pois é, isso é que eu não entendo. Assim, mas o senhor não? Não sou. O senhor pegou tanta grana, né? É isso que eu estou falando. É investigar, não tem investigação? Hoje eu não tenho nada. O senhor está contribuindo muito conosco aqui, quero lhe agradecer mais uma vez. Não, mas eu só digo que, na verdade, é que eu sei, eu não tenho mesmo. Vocês têm a quebra de sigilo, a minha vida, a pregação onde eu moro, o tempo que eu moro, entendeu? Não tem. Só essa história da Polícia Federal que o senhor disse, bingo, isso me preocupou um pouquinho. Não né? Mas esse dinheiro de bingo que o senhor se referiu à Polícia Federal é dinheirinho, então, é trocado. Não é, gente. Se for fazer o relatório, pegar tudo, não, 2 mil, 3 mil, e isso também não era frequência, entendeu? Era uma vez ou outra, não tem... Mas se o senhor disse na Polícia Federal que todo esse dinheiro era de bingo, bom que o senhor faça essa correção aqui para nós, o senhor já está fazendo, que vai lhe ajudar muito. Não, pois então assim, se for ver lá, eu tenho empréstimos que eu fiz, tanto no Bradesco como no Santander. Mas são empréstimos pequenos. 19, o mais alto foi 19 mil, entendeu? Então, eu até paguei uma ou outra, depois... eu já estava já no escritório, minha conta já estava toda estourada, quando eu estava ainda trabalhando lá, entendeu? Então, eu ia no Bradesco, porque eu ia fazer pagamento do escritório, aí a gerente me cobrava, aquela coisa toda. Então, se eu tivesse dinheiro, meu nome estaria limpo, entendeu? Meu carro não estaria em busca e apreensão, desde aquele tempo. Então, a movimentação maior era esse processo que eu fazia, de sobrar dinheiro da própria conta, como não tinha para pagar e eu tinha muita coisa para resolver, não dava. Se eu atraso, aí o pau ia comer no dia seguinte porque não pagou por conta disso. Ainda se eu falasse que fiz isso, aí era o fim da picada mesmo, entendeu? De eu fazer essa depositar na minha conta e tirar para pagar outra conta. Eles não iam entender isso, entendeu? O senhor acha que o senhor sacou mais de 5 milhões durante esse período que o senhor teve lá? Mas se uma vez só eu saquei 1,2 milhão. Então o senhor sacou muito mais de 5 milhões? Teve uma semana, em 3 dias eu saquei 1,2 milhão.
Entendeu? Então, três, assim, eu lembro, eu ainda ficava assim, toda vez que eu ia, porque quando você saca dinheiro, você tem que dar o seu CPF. Obviamente, se eu soubesse que era alguma coisa, né, que estava em risco, eu não ia dar meu CPF. Claro. Aí eu falava, não, você vai ter que dar porque você é o portador. Então, eu sempre dava meu CPF. Aí eu falava bem assim, bom, eu acredito que eles não estão fazendo nada de errado, porque eles não me iam colocar na cilada, né? De eu estar sacando dinheiro e deixar meu CPF. Eu não tenho renda, ganho uma mixaria aqui, né? Então, da onde eu vou explicar, né? De outro destaque. Mas, enfim, eu confiei nele nesse período. Eu só saí de lá no começo porque eu realmente não estava aguentando. Porque a minha vontade, na verdade, era de matar o Zé Ricardo. Era um ódio que me consumia, porque eu imaginava já isso. Só que eu não tenho capacidade de fazer isso. Isso estava longe de mim. Mas a raiva que consumia... Então, por isso que eu fiquei mais doente, entendeu? Mas por que a minha raiva? Era a petulância dele, era o abuso dele. Ele era petulante, então? Demais, era muito nervoso, te ofendia, entendeu? Ah, você não sabe para nada, você não sabe fazer nada. E não sei, bate na... sentia um escravo lá no escritório? Mais ou era menos muito assim, mais que isso, era mais que isso e, na verdade, era essa mágoa, entendeu? Do tratamento que eu tinha. Eu entendo. Mas acho que, por um lado, foi até bom isso, porque, né, de sempre estar chutado, aquela coisa toda, porque eu acho que, né, talvez se a confiança fosse maior, eu deveria estar numa situação pior, né, no sentido... Mas ele, em especial, deveria ter tratado o senhor com mais carinho, com mais respeito, eu acho que pela atenção... O senhor era uma peça fundamental no negócio deles, não é? Pois é, mas o problema é também. Não, pois é, mas o problema é que eu falo demais, entendeu? É aí que tá. Porque se eu sei de alguma coisa, eu poderia ir contando para um, para outro, e onde ia, entendeu? Complicar a situação. Então, todos eles sabem que eu era bocudo. Então, assim, tinha assuntos particulares da mãe que eu conversava que eles não admitiam isso. Mas que intimidade? Minha mãe conta a vida dela para você? Eu falei, conta. Entendeu? Nesse sentido. Então, apesar de eu estar trabalhando nesse e fazer esse serviço burocrático, isso não quer dizer que, né, eu sei de tudo que eles faziam, qual é o esquema, porque senão eu estaria lá muito tempo. Porque a formiga sabe a folha que corta, entendeu? Sabe. Então não... O seu Hugo, o senhor já disse que realmente lhe causava uma estranheza enorme essa movimentação de dinheiro a partir de 2009, não é? Até 2012. Quando o JR, quando o Zé Ricardo acabou se unindo definitivamente com Alexandre Paes Santos, não é? O senhor percebeu, então, aí no meado de 2012, no ano 2000, você percebeu que havia falcatrua ali dentro daquele escritório? Era pela quantidade de dinheiro mesmo, que esse dinheiro não era legal? Né? Não era legal, mas que eu não parava no escritório. Mas cadê o dinheiro? Isso para mim era assim, era causa, ganhou, né? Houve uma causa, né, ganhou e tal. Esse dinheiro tinha que entrar na conta do escritório, mas não entrava, né? Pois mas esse dinheiro tinha que entrar lá. Não tinha nem dinheiro para pagar água. Não, as contas todas atrasadas, então é onde você começa, entendeu? Só que foi se estendendo, foi quando em 2003 eu falei assim, chega, não vou mais ficar E aí aqui. A Gegliani, então, tinha a responsabilidade de repassar esse dinheiro a outras pessoas. Por ordem do Zé Ricardo. O senhor acha que era conselheiro ou ex-conselheiros do CARF? Conta isso para nós aqui, isso é importante. Eu não tenho como falar, eu não posso acusar porque eu não tenho prova, entendeu? Nesse sentido. E eu não parava no escritório, eu fazia mais essa parte burocrática que tinha que ser rápido, porque você perde tempo do banco, era 4, 5 bancos, para ficar... Lá dentro do escritório, o senhor viu a visita de algum ministro de Estado, algum político? Só o Silas Rondô. Quem? Silas Rondô. Ele e a Erenice que frequentavam o escritório lá. Tá? Então, assim, eram várias salas de reuniões, então fechavam as portas, ficavam, né, o Silas Rondô. Ele foi algumas vezes no escritório, depois sumiu. Reunião fechada? Fechada. Então, a Erenice também ia e outras pessoas que eu não conheço, não sei Erenice quem é. Guerra, né? Erenice Guerra. Ela tinha algum negócio? Ela recebia algum dinheiro por serviço prestado? Não sei, porque isso era coisa dela e eu não tinha essa intimidade, né? Mas essa presença, essas idas lá do senhor Silas, doutor Silas, e da doutora Erenice, eram frequentes? Antes deles terminarem a sociedade, em 2012, era bem frequente. Bem frequente, e começou a eles a se afastar, porque acho que andou repórter lá na frente, aquela coisa, acho que para não vincular a imagem dele ou não sei a ela,
ficou meio se esquivando ali e sumiram. Entendi. Mas a frequência era o quê? 2, 3 vezes por semana? Mais? Todos os dias, então? Poderíamos dizer? Não todos os dias, mas assim, é menos um dia na semana, entendeu? Tá. E aí, quando a imprensa começou a passar pela porta... eles não se importavam muito não, Erenice, mas quem se importava era o Zé Ricardo. O Zé Ricardo. E o Zé Ricardo falou, vamos afastar, porque esse trem não está muito bom. Não vem colar a imagem dele. Não colar a imagem dele. Ela tinha participação, a doutora Erenice? Eu não sei, mas eu acredito que o Silas e a Erenice era mais por conta do doutor Alexandre, né? Do Alexandre. Do Alexandre, Tá. Então, e ela ficou por ali junto com o doutor Silas, o quê? Uns 4, 5 anos? O senhor percebeu a presença? Não foi isso não. Foi bem pouco. Assim, foi questão de, não sei, 6 meses, 8 meses, mais ou menos aí. Outros políticos? Não, nunca vi. Teve uma reunião com... Teve um almoço com o irmão do Cid. Como é que é o Cid? Do Cid Gomes? Tá, com o Ciro. O outro, Cid. Com o Cid, que foi governador. Teve uma reunião com o Cid Gomes? Eu não vi, mas fiquei sabendo, né? Que teve um almoço. O senhor tem mais ou menos uma data que... Foi um almoço? Foi um almoço. Lá mesmo no escritório? Não foi no escritório, não, foi fora. Fora. Com o Cid. Foi o quê? Em 2012, 2010? Eu não lembro, não, mas deve ter sido em 2012. 2012. O final de 2011 ou 2012, não lembro a data bem, não. Tá. O senhor não sabe o que foi tratado nesse almoço? Não faço. Nesse almoço estava Zé Ricardo, o APS, o senhor Alexandre? Não, o Zé Ricardo, o doutor Alexandre, o Alexandre... Tá. Esse eu tenho certeza, mas os demais eu não sei não. Tá. O Zé Ricardo estava. E também o Alexandre? O Alexandre. Ok. A Gegliane foi, não? Não, ela só ajudava... Cortez também não foi? Não foi. O senhor não lembra de outro nome que estava nesse almoço? Não, é só ele mesmo, porque, né? Que era mais porque o Alexandre que organizava. O senhor sabe qual o restaurante? O senhor se lembra o nome do restaurante? Não lembro. Não, assim, não foi comentado, né, para um dia. Eu sabia que ia ter esse almoço, porque vinha. A gente até achou que ia para o escritório, mas acabou que mudaram tudo. Mas esse almoço aconteceu? Aconteceu. Ok. Cid Gomes, irmão do Ciro. Isso. Né? Exatamente. O ex-governador do Ceará. Exatamente. E agora, assunto mesmo que eu não sei. O assunto o senhor não sabe. Ok.